Olá, queridos irmãos e amigos, uma vez mais cá estamos para a recapitulação de mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos contentes com a vossa presença. Muito obrigado por aqueles que já nos têm enviado comentários, agradecimentos, que obviamente nos estimulam a poder continuarmos com este trabalho. Agradeço também a todos aqueles que, enfim, embora não tenham enviado comentários, mas que nos acompanham e eu sei que o fazem. Pois bem, cá estamos para mais uma lição, já entramos na lição 9, esta semana estamos, portanto, a ver a lição 9, e é um tema muito interessante porque nós iremos ver passagens bíblicas que aparentemente, digo bem, aparentemente, parecem contraditórias, parecem contrárias, como diz o título da lição, passagens contrárias, ponto de interrogação. Pois bem, iremos ver que não há contradição alguma entre estas passagens, bem pelo contrário, estas passagens, quando devidamente compreendidas, elas nos ajudam ainda a compreender de forma ainda mais cabal este assunto da morte, da ressurreição que temos vindo a estudar ao longo deste trimestre. Bom, sem mais delongas, eu vou dar a palavra ao irmão José Eloy para ele fazer uma oração, para nós então iniciarmos a nossa reflexão sobre este tema tão desafiador. Querido Pai, nós queremos entender a Tua Palavra, nós queremos entender o que está escrito, entender a doutrina correta, que é importante para estes últimos dias da história da Terra, Senhor. É verdade. Por favor, abençoa-nos na compreensão dela, agora, enquanto vamos estudá-la, e abençoa aqueles que estão ouvindo também, para que possam entender aquilo que vai ser dito. Amém. Que a Tua Palavra seja uma luz para todos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, irmão José Eloy, muito obrigado uma vez mais pela sua amável participação. Pois bem, como eu dizia, estas passagens aparentemente são contraditórias, mas não são. Portanto, elas são completamente coerentes com a mensagem bíblica em geral. Contudo, há pessoas que se servem delas para tentar provar algo que elas não sustentam. Não é assim, irmão? Exatamente. Aqui a lição os comentários à lição desta semana, na lição de sábado, diz-nos que a doutrina da imortalidade da alma é um erro com o qual o inimigo está a enganar o homem, e este erro é quase universal. Esta é uma das mentiras forjadas na sinagoga de Satanás, uma das bebidas envenenadas de Babilónia. E também há um outro texto, isto está escrito no livro Evangelismo, na página 247, e há um outro texto em que diz assim: todo o tipo de engano está agora a ser introduzido. As verdades mais claras da palavra de Deus são cobertas com uma multidão de teorias de feitura humana. São erros mortais. São apresentados como sendo a verdade perante os quais todos se devem curvar. A simplicidade da verdadeira piedade é sepultada debaixo da tradição. De modo que é importante que nós nos apeguemos à Bíblia como a nossa fonte de autoridade, porque a menos que sejamos versados nas Escrituras, conforme diz o texto, quando este extraordinário poder satânico de operar milagres se manifestar no nosso mundo, poderá acontecer sermos enganados e atribuirmos a Deus os enganos. E, se possível, nós sabemos que até os escolhidos seriam enganados, a menos que estejamos enraizados. Na verdade, seremos levados pelos ardis enganosos de Satanás. Precisamos nos apegar então à Bíblia. Então é por isso que nós vamos estudar em profundidade este tema, estas passagens que nós temos aqui na lição desta semana, com a esperança que elas sejam entendidas e que se faça luz. Não é? Amém. E já agora eu estava para apresentar este texto mais à frente, mas uma vez que o irmão já introduziu alguns textos do Espírito Profecia, gostaria também de ler este que está em Eventos Finais, na página 137 da edição impressa. Portanto, é esta versão mais antiguinha, não é? E que diz assim: mediante os dois grandes erros. E quando ela diz aqui dois grandes erros, não quer dizer que não haja outros erros. Claro que há outros erros, e são muitos. Oxalá que só houvesse dois. Não, ela está a dizer são dois grandes erros. Portanto, deixar bem claro, portanto, que não haverá só estes dois erros, portanto, há muitos erros, só que estes são os dois maiores erros, por assim dizer. São os dois grandes erros. Quais são estes dois grandes erros? A imortalidade da alma, e o outro, a santidade do domingo. Então, mediante estes dois grandes erros, Satanás há de enredar o povo em suas malhas, enquanto o primeiro, que é o da imortalidade da alma, lança o fundamento do Espiritismo, porque o Espiritismo está baseado no fundamento de que é possível entrar em contacto com as almas dos falecidos. Ora, para poder entrar em contacto com as almas dos falecidos, só se as almas forem imortais. Portanto,
Está a ver? Portanto, daí Ellen White dizerem muito bem que, portanto, a crença na imortalidade da alma é o sustentáculo, digamos, é o pilar fundamental do espiritismo. Portanto, enquanto o primeiro, ou seja, o erro da imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o último, ou seja, o erro da santidade do domingo, cria um laço de simpatia com Roma, porque Roma é que diz ter tido autoridade, não é, para mudar o dia de sábado para o dia de domingo. Ok? Portanto, nós estamos este trimestre a lidar precisamente com um destes dois grandes erros, que é a imortalidade da alma. E nós já vimos, portanto, já foram 8 lições muito bem estudadas, e nós já vimos, portanto, que a Bíblia é claríssima sobre este assunto de que, portanto, não há uma alma imortal. A alma é mortal, ou seja, morre, a alma que pecar essa morrerá, e a única forma de aqueles que morreram regressarem à vida é através da ressurreição. Portanto, isto, digamos, é a ideia básica, que é o fio condutor que percorre todas estas 14 lições deste trimensário. Contudo, nesta semana, estas passagens, repito, e peço desculpa pela repetição, nós vamos lidar com textos bíblicos que são usados até por alguns profetas cristãos para supostamente, entre aspas, provar a ideia da imortalidade da alma. Segundo eles, estes textos provam. Nós iremos provar que não provam. Ok? Portanto, iremos provar que estas passagens não provam a imortalidade da alma. Ok? E são 5 passagens, essencialmente, que nós iremos ver. Portanto, a primeira está em Lucas 16, é a parábola do rico e do Lázaro, como é conhecida. Depois, a segunda passagem é uma passagem que se encontra no mesmo Evangelho de Lucas, mas no capítulo 23. Depois, nós teremos a possibilidade de analisar uma passagem de uma das epístolas do apóstolo Paulo, que está em Filipenses 1. Depois, uma passagem que foi apresentada pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro 3. E, finalmente, uma outra apresentada pelo apóstolo João e que está em Apocalipse 6. Muito bem. Então, vamos começar pela primeira. Portanto, a parábola do rico e do Lázaro. E eu convido, portanto, os nossos amigos a abrirem as vossas Bíblias em Lucas 16, não é? E, se me permite, irmão, e antes de lhe dar a palavra, eu gostaria de dar aqui uma explicação que é a seguinte. Há versões bíblicas. Eu agora, por exemplo, estou a usar esta versão que é a versão, portanto, clássica, que é, digamos, a Bíblia missionária, que nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, distribuímos cá em Portugal em 2019. Já está aqui. Muito bem, exatamente, a palavra de esperança, não é? Da Sociedade Bíblica de Portugal. Esta é a versão clássica de Portugal, é aquela que é mais usada cá em Portugal pelos cristãos. Ao passo que a Almeida Revista e Atualizada é a versão mais utilizada no Brasil, também a tenho, é uma versão que eu uso há 40 anos. E então, nessa versão na Almeida Revista e Atualizada, aqui em Lucas 16, 19 só diz o rico e Lázaro, não diz a palavra parábola. A palavra parábola não aparece. Mas nesta versão aqui, a Almeida Revista e Corrigida, aparece lá o subtítulo Parábola do rico e Lázaro. Eu quero mostrar que, portanto, com base no contexto, nós podemos afirmar que isto se trata de uma parábola. Em primeiro lugar, porque todo o contexto anterior, que começa no capítulo 15, é um contexto onde Jesus indica parábolas. Reparem, por exemplo, no capítulo 15 de Lucas e nos versículos 1, 2 e 3, diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Depois diz assim o versículo 3: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo... Então aqui o próprio texto bíblico, escrito pelo evangelista Lucas, menciona a palavra parábola, em Lucas 15, 3, ok? E que parábola é esta? É a parábola da ovelha perdida. Então o próprio texto bíblico aqui indica que é uma parábola, então aqui não há dúvida nenhuma. Mas depois, logo a seguir, aparece a parábola da dracma perdida. E nesta versão, portanto, a Almeida Revista Atualizada, diz lá a parábola da dracma perdida. Portanto, volta a dizer, a parábola da ovelha perdida é a partir do versículo 3 até ao versículo 7, depois do versículo 8 ao versículo 10 a parábola da dracma perdida, depois a partir do versículo 11 a parábola do filho pródigo, e aparecem lá, portanto, os subtítulos, parábola. Depois, no capítulo 16, a partir do versículo 1 temos a parábola do administrador infiel,
E depois, a partir do versículo 19, é que na Almeida Revista Atualizada diz apenas o rico e o mendigo, e na Almeida Revista Corrigida diz parábola do rico e Lázaro. E o que é interessante é que mais à frente, portanto, no capítulo 18, depois há aqui um interregno no capítulo 17, mas no capítulo 18 o Senhor volta, portanto, ou melhor, Lucas retrata ou relata mais algumas parábolas ensinadas por Jesus. No capítulo 18 temos a parábola do juiz iníquo, nos versículos 1 a 8, depois a partir do versículo 9 a parábola do fariseu e do publicano, ok? E depois, só no capítulo 19, temos ainda uma outra parábola, que é a parábola dos 10 servos e das 10 minas, que é também conhecida, portanto, como, portanto, aqui, a parábola das 10 minas, portanto, na revista e atualizada. Então, isto para dizer o quê? Que esta história do rico e do Lázaro aparece num contexto de parábolas. Isso. Ok? Portanto, então, por que razão é que alguns não consideram esta história uma parábola, quando estão todos de acordo que a parábola, a história da ovelha perdida é uma parábola, estão de acordo que a história da dracma perdida é uma parábola, estão de acordo que a história do filho pródigo, que era tão possível que fosse literal, mas seja também uma parábola, que a história do administrador infiel seja uma parábola, e depois, a seguir também, as outras histórias são consideradas parábolas, e ali no meio de tanta parábola, aparece uma história que não é considerada parábola. Isto faz algum sentido? Não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, a história do rico e de Lázaro é uma parábola. E, portanto, esta versão Almeida Revista e Corrigida identifica como uma parábola. Porquê que eu estou a dar tanta ênfase nisto? Porque se este texto for interpretado como uma história literal, pois bem, tem que se interpretar de uma maneira. Se for visto como uma parábola, tem que se interpretar à maneira das parábolas. E qual é a maneira de interpretar as parábolas? É de forma simbólica, não é? Quando Jesus, por exemplo, diz o reino dos céus é semelhante a um homem que sai a semear. Ninguém vai interpretar aquilo de forma literal, como é óbvio. Senão nós tínhamos de sair aí com sacos às costas, não é? E a espalhar aí cereal pelas ruas, não é? E estávamos a fazer o trabalho de Deus. É óbvio que não. Portanto, uma parábola apela, portanto, para uma compreensão, portanto, dos termos usados no sentido simbólico, não é? Por essa razão é que os discípulos, quando ouviram, por exemplo, a parábola do trigo e do joio, chegaram juntos de Jesus e disseram, olha, explica-nos a parábola. Eles perceberam que aquela história não poderia ser interpretada literalmente, tinha que ser interpretada a partir dos símbolos. E Jesus depois faz a descodificação da parábola e diz, olha, o semeador representa isto, o campo representa aquilo, o trigo representa isto, o joio representa aquilo, ou seja, para cada elemento da parábola dá a sua explicação. Então, este texto aqui tem que ser interpretado, se é uma parábola, e tem que ser interpretado como uma parábola. E se não for interpretado como uma parábola, nós temos problemas. Isto deixo agora para si, irmão Eloy, para mostrar quais são os problemas se nós interpretamos este texto como sendo um texto literal e não uma parábola. Muito bom, foi muito boa a introdução, eu acho que foi muito clara e que, portanto, dá a base, o cenário para nós podermos entender, portanto, é de facto uma parábola. E há muitos teólogos, não são só os adventistas que interpretam como uma parábola, não são apenas os editores desta Bíblia, não é? Que interpretam isto como uma parábola, mas há muitos teólogos a nível mundial das várias igrejas cristãs, há muitos teólogos famosos que ensinam, acreditam e ensinam que isto é uma parábola. E isto também ao longo dos séculos, não só os teólogos do nosso tempo, como os teólogos do século XIX, do século XVIII, mesmo ao longo da Idade Média, houve teólogos que sempre interpretaram isto como uma parábola. Muito bem, então, se nós considerarmos, tem que ser uma parábola, porque se nós interpretarmos de modo literal, o que é que acontece? Acontece que nós vamos ter que admitir que muitas coisas que ali estão são verdadeiras. Por exemplo, quais são? As conclusões a que nós chegaríamos, se nós interpretássemos literalmente como uma parábola, é que, para já, uma coisa muito simples, todos têm a vida eterna, tanto bons como maus, todos vivem eternamente. E a Bíblia diz que a eternidade da vida eterna vai ser dada só aos justos. E aqui nesta parábola nós vemos que tanto os bons como os maus estão a viver eternamente. Exatamente. Não é? Pronto. Claro, em condições diferentes, mas estão a viver. Em condições diferentes, mas estão a viver a vida eterna. Pronto.
Outra questão é esta. Se interpretarmos isto literalmente e não como uma parábola, isto vai contradizer tudo aquilo que já aprendemos nas lições anteriores, em que diz que a Bíblia diz que a morte é um sono. Os mortos dormem na sepultura, mas dormem, é um sono. Teríamos também que admitir, se interpretarmos isto como literalmente e não como uma parábola, teremos também que admitir que o céu e o inferno estão tão próximos um do outro que é possível haver uma conversa entre as pessoas que estão num sítio e estão noutro. Ou seja, as pessoas que estão no céu podem conversar com os do inferno e vice-versa. Isto partindo do princípio, não é, da crença cristã tradicional, portanto, que existe uma consciência na morte e que as pessoas estão a sofrer no inferno, ou no purgatório, ou então estão a usufruir a bem-aventurança no céu, que nós sabemos que não é pela Bíblia, não é. Então teríamos que admitir que o céu e o inferno estão tão perto um do outro que os habitantes de um lado e do outro podem conversar um com o outro, podem se ver uns aos outros, não é? E podem conversar uns com os outros. Teríamos também que admitir que o seio de Abraão, para onde foi o Lázaro, o pobre, o mendigo, teríamos que admitir que o seio de Abraão é tão grande, que dá para receber ali milhões de pessoas boas que já viveram, não é? Que já morreram e que viveram sobre a terra. Ele recebe ali no seu seio milhões de pessoas. Portanto, não pode ser. As parábolas não podem ser usadas para provar mais do que aquilo que o autor quer mostrar ou ensinar. Então, e nós vamos ver o que é que Cristo quer ensinar ou mostrar. É isso que nós vamos ver. Mas para já, convém então raciocinarmos isto, que o céu e o inferno estariam tão perto um do outro que se pode conversar, o que não é. Teríamos também de admitir que as pessoas, quando morrem, continuam a ter olhos, continuam a ter dedos, continuam a ter língua, continuam a ter sede, e uma coisa incrível que é relatada nesta parábola, então bastava um dedo molhado colocando uma gota de água na boca daquele que está no inferno para ele ser refrescado daquele fogo infernal onde ele está. Não é? Ora, muito pouco. Ora, isto não pode ser, portanto, isto é uma parábola. Nós não podemos aceitar que as pessoas, quando morrem, continuem a ter olhos, dedos, língua. Aliás, desculpa interromper, irmão, isso até contradiz a própria teologia popular, porque a teologia popular admite que uma alma é uma entidade, portanto, desencarnada, portanto, que é imaterial. Ora, se é imaterial, como é que pode ter olhos, mencionados no versículo 23, como é que pode ter dedo, mencionado no versículo 24, e língua, também mencionado no versículo 24? Não faz sentido. E uma gota d'água colocada na língua ser capaz de refrescar quem está, portanto, nas supostas... Ou seja, estes elementos aqui corporais, não é? Portanto, indicados olhos, dedo e língua, repito, contradizem... Está no verso 23, está no verso 23 e 24. 23 e 24, sim, de Lucas 16. Mas estes elementos corporais, portanto, repito, contradizem a própria crença da teologia popular, que diz que a alma é imaterial, portanto, aliás, quando Jesus apareceu aos seus discípulos, e está relatado em Lucas 24, eles não pensavam que estavam a ver um fantasma, um espírito. Eu vou ler esse texto. E Jesus, o que é que ele vai dizer? Portanto, lá em Lucas 24, diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, portanto, isto é em Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, o próprio Jesus aqui a dizer que um espírito não tem carne nem ossos. Portanto, não é possível, portanto, então, um espírito ter, como diz aqui, olhos, dedo e língua. Portanto, não faz sentido mesmo. E mais outra coisa, se o céu e o inferno estivessem tão perto um do outro, o céu tornar-se-ia automaticamente um grande inferno, não é? Porque as pessoas lá no céu, a contemplar o que se passa no inferno, seria um inferno também. Não seria um lugar de alegria e felicidade? Não seria. Porquê é que não seria um lugar de alegria e felicidade? Porque os que estão no céu poderiam seguir de perto o sofrimento dos seus familiares, que até podem estar no inferno, não é? E podiam dialogar com os seus familiares, eles a dizerem que estão a sofrer muito. Como é que esse familiar, que estaria supostamente no céu a gozar a bem-aventurança, poderia ser feliz ao dialogar com um familiar que está a sofrer nas chamas do inferno, não é? Como é que uma mãe pode sentir-se feliz por ver o seu filho, 18 ou 19 anos, que morreu e foi parar ao inferno, supostamente, e poderia essa mãe ser feliz no céu ao ver um filho a sofrer no inferno? Então, não pode ser o inferno, isto é realmente uma parábola, não é? Sim, claro. As pessoas não conversam entre si, nem se podem ver uns aos outros, nem sequer têm consciência após a morte. Exatamente. Bom, então, agora,
Pronto, vimos o que a parábola não é. Agora vamos ver o que é é. que Cristo pretende. Vamos ver o que é que Cristo pretende ensinar com esta parábola. Então, é que Jesus aqui utiliza uma coisa que se chama um arguendo. Eu não sei se sabe o que é um arguendo, mas um arguendo é uma técnica de debate que sempre foi usada, é usada há muitos séculos, é uma técnica usada em que se assume que o oponente ou o adversário tem razão naquilo que diz. Então, arguendo é uma palavra latina que significa por causa do argumento. Então, por causa do argumento que está a ser debatido ou que está a ser tratado, assume-se que o outro lado, o oponente, tem razão naquilo que está a dizer. Então, são lançados argumentos seguindo essa linha de pensamento, seguindo esse raciocínio. Aquilo que Jesus está a fazer é isto. Jesus usa um arguendo. Jesus queria ir ao encontro do povo no terreno deles. Isso. Ou seja, o povo que o rodeava acreditava que havia um estado de consciência na morte. Exato. Entre a morte e a ressurreição. O povo acreditava isso. Onde é que eles foram buscar isso? Infelizmente, eles foram buscar essas ideias em Babilónia, quando estiveram lá com os escravos, em Babilónia, depois na Pérsia. Essas ideias foram transmitidas ao povo judeu e conseguiu contaminar um pouco a crença do povo judeu. E essa crença ainda existiu nos dias de Cristo. Então, parte do povo e dos líderes acreditava que havia um estado de consciência após a morte, contrário àquilo que a Bíblia ensina, e Jesus foi pegar nesta crença errada que o povo e os líderes tinham para ensinar uma lição, para inculcar verdades muito importantes. Que verdades eram essas que Cristo queria ensinar, e Cristo entrou no terreno deles, usou este arguendo, não é? Então vocês acreditam que é assim? Muito bem. Então o Lázaro não morreu, o rico não morreu, e não é lá, e do outro lado e tal. Então, o que é que Cristo queria mostrar com isto? Cristo queria mostrar, aliás, deixa-me ler um texto de Ellen White, onde ela diz, está nos comentários desta semana, nos comentários de domingo, onde ela diz em Parábolas de Jesus, na página 173, assim: nesta parábola, Cristo foi ao encontro do povo no próprio terreno deles. Isso. Portanto, entrou no terreno deles da crença nessa tal consciência após a morte. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era defendida por muitos que ouviam as palavras de Cristo. O Salvador conhecia as suas ideias e compôs uma parábola de modo a inculcar verdades importantes através dessas opiniões erradas pré-concebidas que eles tinham. Jesus usou as próprias ideias erradas que eles tinham para ensinar algumas lições. Apresentou aos ouvintes um espelho em que se pudessem ver a sua verdadeira relação para com Deus. Usou a opinião predominante, existia esse estado de consciência entre a morte e a ressurreição, usou a opinião predominante para transmitir a ideia que desejava destacar para todos. Isto é, que nenhum homem é avaliado pelas suas posses, pois tudo o que tem só lhe pertence porque é emprestado por Deus. Esta é uma. Exato. O mau uso destas dádivas colocá-lo-ia abaixo do mais pobre e afligido que ama a Deus e confia nele. Portanto, isto é o arguendo. Jesus utilizou as ideias erradas para entrar no terreno deles e ensinar algumas lições. E quais eram então essas verdades que Cristo queria ensinar? Em 16:25, se nós examinarmos a 25, ele faz um contraste entre o rico e o pobre. Cristo quer ensinar aqui que o estatuto social de uma pessoa no presente não determina a recompensa futura. Exatamente. Ser rico no presente não garante a vida eterna, não garante a ida para o céu. Esta era uma coisa que Cristo queria ensinar. A segunda coisa que Cristo queria ensinar é que, na maioria dos casos, a posição das duas classes será invertida. Os ricos e os pobres. Lembram-se de Cristo ter dito que dificilmente um rico entra no reino dos céus? Exatamente. Pois é. Então, na grande maioria dos casos, o que acontece depois da pessoa viver a sua vida aqui na Terra, é que na ressurreição a posição dessas duas classes será invertida, seja na vida futura. E Jesus mostrou isso, ele também fala nisso. Há um comentário de Ellen White na página 171 do Parábolas de Jesus, onde Jesus afirma exatamente isso. E Cristo quis também ensinar que o destino eterno, isto é o mais importante, é a lição mais importante que Cristo quer ensinar, é que o destino eterno de cada pessoa é decidido nesta vida. Exatamente. Isto é extremamente importante. Não há maneira de alterar o nosso destino eterno depois de nós morrermos. Exatamente. Ou seja, é durante o tempo da graça que nós temos que nos preparar
o nosso caráter para a vida futura. E não pode ser alterado o nosso destino após a morte. E aqui já entra logo em conflito com aquela ideia de que se alguém, se forem feitas missas suficientes por alguém que esteja do outro lado, essa pessoa passará para o céu e deixará de estar onde está. Isto é uma ideia que não é bíblica, não é ensinada em parte nenhuma do Novo Testamento, é uma ideia errada, mas esta parábola mostra que após a morte não pode haver qualquer alteração. E há um texto do Espírito de Profecia, da Mensageira do Senhor, que diz, e até tem na lição de sexta-feira, se abrirem a vossa lição em sexta-feira, na lição de sexta-feira, está escrito o seguinte: na parábola do rico e do Lázaro, Cristo mostra que nesta vida os homens decidem o seu destino eterno. Durante o tempo de graça, Deus oferece a toda a raça humana. No entanto, se os homens desperdiçam as suas oportunidades na satisfação própria, cortam a si mesmos o acesso à vida eterna. Não lhes será concedido um tempo de graça complementar. Pela sua própria escolha, cavaram entre eles e Deus um abismo intransponível. Portanto, aqui temos um testemunho de Jesus através da sua serva, dizendo, comentando esta parábola, que nesta vida os homens decidem o seu destino eterno. E é durante o tempo da graça que nós temos que preparar o nosso caráter para a vida eterna. E não podemos desperdiçar as oportunidades na satisfação própria. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá enquanto estamos nesta vida, porque as nossas escolhas cavam o tal fosso, o tal abismo intransponível. Porque na parábola Jesus diz, Abraão diz que os de cá não podem passar para lá, nem os de lá para cá. Ou seja, há um abismo que não pode ser transposto. Não se pode passar para um lado, nem para o outro. Então, o que é este abismo? Cristo quis ensinar aqui que este abismo é o caráter incorretamente formado. E em Parábolas de Jesus também, no mesmo livro escrito por Ellen White, na página 178 e 179, eu vou-vos ler aqui. Temos aqui também nos comentários à lição desta semana, e diz aqui o seguinte: as cenas finais da história deste mundo são descritas no final da história, ou seja, desta parábola. O rico professava ser filho de Abraão, mas estava separado de Abraão por um abismo intransponível. É isso que a parábola diz, é isso que Jesus diz. No versículo 26, se me permite, eu leio o texto. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Muito bem. Portanto, e o que é este abismo? Continuando a leitura do livro, diz assim, o comentário de Ellen White à lição da Escola Sabatina diz: estava separado de Abraão por um abismo intransponível. Travessão, o caráter incorretamente formado. Este é o abismo. Abraão servia a Deus seguindo a sua palavra com fé e obediência, mas o rico não pensava em Deus nem nas carências da humanidade sofredora. O grande abismo existente entre ele e Abraão era o abismo da desobediência motivada pelo caráter incorretamente formado. Quando a voz de Deus despertar os mortos, essa pessoa virá da sepultura com os mesmos apetites e paixões, com os mesmos gostos e aversões que nutria quando viva. Deus não faz milagres para regenerar um homem que não quis ser regenerado, quando teve oportunidades e meios ao seu dispor para ser regenerado. Aprender de Cristo significa receber a sua graça, que é o seu caráter. Mas os que não apreciam nem aproveitam as oportunidades preciosas, as influências sagradas que lhes são concedidas aqui na Terra, não estão aptos para tomar parte na pura devoção do céu. Então, qual é o abismo? É o caráter incorretamente formado e a desobediência motivada por esse caráter. Então, os de lá não podem passar para o outro lado. Então, por isso é que ou formamos o nosso caráter aqui nesta vida à imagem de Jesus, ou então não poderemos entrar na vida eterna. Esta era a grande mensagem que Jesus queria comunicar a eles. A outra grande lição está no versículo 29 e 31. No versículo 39, Jesus diz: têm Moisés e os profetas, diz através da boca de Abraão na parábola. Jesus diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E depois no verso 31, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que é que Cristo quis ensinar? Que para a formação deste caráter necessário para habitar na nova terra, na companhia dos anjos e dos santos de todas as épocas, é necessário prestarmos atenção
à Bíblia. Isso. É necessário prestarmos atenção à lei e aos profetas. Exatamente. À lei e aos profetas, ou seja, é aquilo que Isaías diz no capítulo 8, versículo 20. À lei e ao testemunho. O que é o testemunho? É o testemunho dos profetas. Exatamente. São as mensagens dos profetas de Deus para a sua igreja. Isso mesmo. A lei são os mandamentos e todas as leis que existem à volta desses 10 mandamentos e que ajudam a clarificar o que é guardar esses mandamentos. Portanto, temos a lei e o testemunho. Exato. Depois temos aquele texto, como adventistas nós conhecemos, que diz em Apocalipse 12 a 17 que o dragão faz guerra àqueles que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e têm o quê? A fé. O testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? São mensagens vindas de Jesus através de profetas. Exatamente. E nós sabemos que Ellen White foi o profeta e mensageiro do Senhor para o século XIX e XX, não é? Então nós temos já aqui... Já 21 também. Então, irmãos, vemos aqui que Jesus, o que ele quer ensinar nesta parábola é que é extremamente importante dar atenção à Bíblia, àquilo que está escrito. Porque a lei e os profetas são os meios que Deus designou para a salvação da raça humana. Exatamente. Nós temos que atentar para aquilo que está escrito. Os que rejeitam a lei e os profetas, os que rejeitam a Bíblia e as mensagens dos profetas, endurecem o seu coração. Exato. E ao endurecerem o seu coração, estão a repelir a luz. Ao repelir a luz e endurecerem o seu coração, deixam de estar disponíveis para que o Espírito Santo faça neles a mudança, o trabalho que deve ser feito de regeneração da imagem de Deus, de readquirirem a glória de Deus, que é o caráter de Deus, conforme existia no início, para estarem prontos para a vida na nova terra. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, isto é extremamente importante. A conversa entre Abraão e o rico é uma conversa figurativa, e Ellen White, ainda no livro Parábolas de Jesus, na página 265, ela diz que a lição a ser tirada é que a todo homem é dada suficiente luz para o desempenho dos seus deveres. As responsabilidades do homem são proporcionais às suas oportunidades e privilégios. E Deus outorga a todos a luz e a graça suficientes para executarem a obra que Deus deu para eles fazerem. Se os homens deixam de fazer o que uma pequena luz mostra que é o seu dever, maior luz somente revelaria infidelidade e negligência. Então Deus não dá maior luz, porque então a fidelidade e a negligência seriam ainda maiores e a condenação seria maior. Essencialmente é isto. O porquê de não podermos aceitar isto como uma parábola e quais as lições então que Jesus quer ensinar com esta parábola. Muito bem. Excelente análise, irmão. Muito obrigado. Eu gostaria, contudo, de acrescentar ainda aqui um ponto. É verdade que ela não vem na lição, mas eu creio que também é importante, que é o seguinte. Repare, mesmo no final da parábola, portanto no versículo 31, diz assim: porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, que o irmão já explicou muito bem, portanto, que é a palavra de Deus, e por falar na palavra de Deus, repare, eu sempre me sinto interpelado por aquela aparição que Jesus fez no dia da sua própria ressurreição aos discípulos no caminho para Emaús. Repare, quando Jesus se aproxima daqueles dois discípulos, eles não o reconheceram. E eu penso muitas vezes, então não estaria ali uma boa oportunidade para Jesus dar assim uma palmadinha nas costas e dizer assim para eles: olhem bem para mim, vocês já olharam bem para mim? E dava-se a conhecer daquele modo. Não foi esse o método que Jesus escolheu para se dar a conhecer. O texto é claro lá em Lucas 24 e no versículo 27 diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o quê? O que dele se achava aonde? Em todas as Escrituras. Então, Jesus estava ali em pessoa, num corpo glorificado. Era a oportunidade áurea para se dar a conhecer dessa forma. Não foi essa a forma que Jesus escolheu para se dar a conhecer àqueles discípulos, mas escolheu dar-se a conhecer aos discípulos através das Escrituras. E é desta forma que Ele se dá a conhecer a cada um de nós hoje também. E, portanto, é isto que Jesus aqui no final da parábola diz: se não atendem, portanto, a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão. E agora, a última frase da parábola no versículo 31. Ainda que algum dos mortos ressuscite. Não estás bem a falar nisso, eu esqueci-me desse menor, isso é muito importante. Ainda que algum dos mortos ressuscite. Eu acho que é muito curioso que portanto, o Lázaro aqui mencionado, portanto, este mendigo mencionado com o nome de Lázaro, ok, seja o mesmo nome daquele que Jesus depois mais tarde vai ressuscitar e que era irmão de Marta e de Maria. Ou seja,
o que é que nós vemos então? Vemos que Jesus vai ressuscitar Lázaro e mesmo com a ressurreição de Lázaro, aqueles que não queriam, continuaram incrédulos e não acreditaram. Então cumpriram-se na íntegra estas palavras que Jesus indicou aqui no final desta parábola, porque, repare, e eu vou lá, portanto, a João no capítulo 11, ok? João 11, e diz assim, portanto, a partir do versículo 46. Mas alguns foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito, o que tinha feito acerca da ressurreição de Lázaro. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam, que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E agora repara o que diz o versículo 53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Para o matarem quem? A Jesus. Porquê? Por Jesus ter ressuscitado a Lázaro. E mais à frente, no capítulo 12, ok? No capítulo 12, nós encontramos isto, no versículo 9 em diante. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E o mendigo da parábola tinha o mesmo nome, Lázaro. E agora o versículo 10 do capítulo 12 de João diz, e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Porquê? Porque Lázaro era uma prova viva, era uma evidência claríssima, fortíssima, de que Jesus não poderia ser um mero ser humano, se tinha ressuscitado alguém que estava há 4 dias morto. Ok? Então, aquilo que Jesus disse no final da parábola, de que se não ouvem Moisés, portanto, e os profetas, tão pouco se deixarão persuadir, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscita. Ou seja, e realmente aconteceu. E realmente aconteceu. Os dois ressuscitou. E eles não acreditaram. E eles não acreditaram. Exatamente. E eliminar a prova. Ou seja, reparem. Jesus aqui faz uma predição. Esta parábola também é uma profecia da ressurreição que ele estava para fazer em Lázaro. No fundo, Jesus até mostrou que ressuscitando uma pessoa não iria mudar nada, porque é assim. Exatamente. Lázaro ressuscitou. O que é que deveria ter feito no coração daqueles líderes da igreja naquele tempo? O que é que deveria ter feito? Deveria tê-los levado a estudar as Sagradas Escrituras para ver as evidências que apontavam para Cristo como sendo o Messias. Exatamente. E eles iriam ver toda uma série de provas bíblicas em que apontavam para Jesus que ele era o Messias e passariam a acreditar nele. Então isto seria uma excelente oportunidade para eles começarem a estudar a Bíblia, para começarem a estudar a Bíblia que eles sempre leram e leram, mas nunca compreenderam verdadeiramente aquilo que estava lá. Exatamente. Então não usaram essa oportunidade. Nem estudaram, nem aproveitaram a ressurreição de Lázaro para se dedicarem mais intensamente ao estudo e verificarem as provas bíblicas de que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias. Exatamente. Não serviu de nada. Não serviu para nada. Para nada. Ou seja, aquilo que Jesus disse no final desta parábola... Se ressuscitarem não vai servir de nada. Exatamente. Aquilo que Jesus disse no final desta parábola cumpriu-se literalmente. Ok, irmão, eu creio que, pronto, já falámos, mas esta parábola é realmente muito importante nós explicarmos, não é? O que ela não significa e o que ela significa. Vamos então para o próximo texto, que é o texto de Lucas 23, portanto, Lucas 23, 43. E este texto aqui é um texto que realmente tem sido usado muito para poder dizer, portanto, que há vida após a morte. Enfim, o que é que diz o texto? Eu vou ler, portanto, nesta versão, que é a versão Almeida Revista e Corrigida, diz assim: E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que estarás comigo, vírgula, hoje, vírgula, no paraíso. É exatamente como está o título da lição de segunda-feira. Eu tenho aqui, portanto, um texto de uma outra versão, que é a Almeida Recebida, que é uma versão que só existe online e que diz assim: Respondeu-lhe Jesus, 2 pontos. Em verdade te digo hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Faz toda a diferença. Portanto, são 2 textos, as palavras são as mesmas, mas a forma como as palavras estão muda completamente. Aliás, no texto grego, portanto, diz, e eu vou ver aqui, portanto, o que diz o texto grego, é mais ou menos, ou seja, este texto da Almeida Recebida
vai mais no sentido do que está lá, portanto, no texto grego. Portanto, texto grego, Lucas 23, versículo 43, diz o seguinte. Portanto, eu vou traduzir. Portanto, e ele disse a ele, em verdade, a ti eu digo hoje, comigo estarás no paraíso. Então, o texto grego dá a entender mais o que está na versão Almeida recebida. Portanto, portanto, cai eipen autoi, portanto, e ele disse autoi, portanto, a ele, amen, ou seja, em verdade, soi, a ti, lego, te digo, semeron, hoje, met emu, comigo, ezei, estarás, en, toi, paradeisoi. Portanto, no paraíso. Portanto, o texto grego em si vai muito mais no sentido de que o texto quer dizer, em verdade te digo hoje, comigo estarás no paraíso. Então, o que é que Jesus estava a dizer aqui? Estava a dizer, um dia, eu estou-te a dizer hoje uma verdade. Estou-te a fazer hoje uma promessa. E a promessa é, comigo estarás um dia no paraíso. Mas, como está nas versões, dá a entender que Jesus disse ao ladrão, que estava também pregado numa cruz ao lado de Jesus, que ele iria estar no paraíso com Jesus naquele dia. Porquê que isto acontece, irmão? Ora, tenta lá explicar porquê que isto acontece, esta deturpação do texto. Ora bem, nós sabemos, todos aqueles que estudam e que leem um pouco, sabem perfeitamente bem que nos manuscritos gregos do Novo Testamento antigos, os manuscritos do Novo Testamento, não existia pontuação. Não existia pontuação, não havia vírgulas, não havia pontos, não havia nada disso. Então, a pontuação só surgiu no século VIII e no século IX. Aí é que se começou a introduzir uma pontuação nos manuscritos gregos do Novo Testamento para tornar o texto mais claro, mais legível, a leitura mais fácil. E o que é que acontece? As pessoas que fizeram esse trabalho tiveram que determinar onde colocar vírgulas e sinais de pontuação. Então, neste versículo, eles decidiram colocar o sinal de pontuação, a vírgula, no sítio errado. A interpretação deste versículo depende totalmente da pontuação, e a pontuação é colocada pelos eruditos, pelos teólogos, pelos que estudam estas línguas antigas. Mas muitas vezes as decisões que eles tomam na tradução de um versículo bíblico é baseado ou é influenciado pela educação teológica que essas pessoas tiveram. Nem mais. E como a educação teológica que essas pessoas tiveram é de que existe consciência após a morte e de que após a morte a pessoa vai logo para o céu, para o inferno ou para o purgatório, essas pessoas baseadas, influenciadas por esse ensino teológico que receberam, decidiram colocar a vírgula no sítio errado. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então acrescentaram o que não está no texto grego, não é? Porque o texto grego diz só, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não existe o que é acrescentado para tornar o versículo mais legível, mas ao tornar o versículo mais legível, estão a dar uma tradução errada ao versículo. Portanto, o problema aqui é a pontuação, que não existia, que não existe nos manuscritos, foi introduzido no século VIII e IX. Os tradutores colocam muitas vezes a pontuação no sítio errado, porque acreditam então neste ensino da consciência após a morte, mas nós sabemos, e a nossa lição da Escola Sabatina diz-nos, que Lucas, que escreveu este Evangelho, tem uma tendência para usar o advérbio hoje, juntamente com o verbo que vem antes, não com o verbo que vem depois. O hoje é o verbo que vem antes, então deveria ser, em verdade te digo hoje, o verbo digo, e o hoje está ligado ao verbo digo, e não ligado ao verbo estarás. Estarás comigo no paraíso. Então, Lucas tem uma tendência em colocar o advérbio hoje juntamente com o verbo que vem antes e não com o verbo que vem depois, em 14 das 20 ocorrências da palavra hoje, conforme diz a nossa lição da Escola Sabatina. E isto é verdade. Então, assim, se nós colocarmos o advérbio hoje depois do verbo digo, te digo hoje, se nós colocarmos a palavra hoje, o advérbio hoje, logo a seguir ao verbo hoje, ou ligado ao verbo hoje,
significa que Jesus estava a prometer naquele dia em que estava na cruz que ele um dia estaria no paraíso. Exato. Não que naquele dia estaria no paraíso, não é? Em verdade te digo hoje, se nós quisermos agora pôr o que estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Então a vírgula deveria ser colocada logo a seguir à palavra hoje. A ênfase do hoje está, a ênfase deveria estar na palavra hoje. Porque Lucas tem essa tendência. Então, se Lucas tem essa tendência, se nos manuscritos não há pontuação, se depende da educação teológica da pessoa, do ensino teológico que recebeu, então, juntando tudo isto, nós chegamos à conclusão que este versículo está traduzido da maneira errada. Além disso, a palavra hoje é uma palavra, a palavra hoje em aramaico, Cristo falou em aramaico, a palavra hoje em aramaico é uma característica da linguagem oriental que subentende que a promessa é feita naquele dia. A promessa é feita num certo dia, naquele caso, hoje, e que seria cumprida. É o mesmo que diz, eu garanto-te, hoje eu garanto-te, que estarás comigo no paraíso. Exatamente. Era uma forma de garantir, de assegurar, de dar a certeza de que realmente aquilo que ele estava a dizer iria se cumprir. Portanto, hoje está relacionado com o dizer e não com o estar no paraíso. Okay? Agora, o interessante disto é que há muitas traduções que têm o texto da maneira correta. E os irmãos nem imaginam a quantidade de traduções que têm o texto assim correto. O pastor Paulo Cordeiro acabou de ler agora na Almeida Recebida que o versículo está da maneira correta. Na Almeida Recebida. Mas existe, por exemplo, uma versão muito antiga dos Evangelhos em siríaco, não em grego, em siríaco antigo, que foi um dos sítios por onde os cristãos fugiram após a perseguição em Jerusalém. Eles foram para a Síria, fugiram para a Síria, e a igreja cristã se desenvolveu muito na Síria. Portanto, a Síria tinha ali um bom ensino diretamente dos apóstolos e dos cristãos, a doutrina correta, verdadeira. E em siríaco, o manuscrito siríaco dos 4 evangelhos muito antigo, que é chamado a versão siríaca antigo, em siríaco antigo, curetoniana, porque foi descoberta por Dr. Cureton. Esta versão dos 4 evangelhos, chamada curetoniana, tem o texto com pontuação e tudo, da maneira correta. Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. E depois temos ainda outros, por exemplo, a Bíblia Trinitariana Portuguesa de 1883, que traduz também o versículo da maneira correta, 1883, a Bíblia Trinitariana em português feita pela Sociedade Bíblica de Londres, tem o texto correto. Temos a Bíblia do Padre Matos Soares, temos a Emphasized Bible, traduzida por Rotherham em 1903, temos a Pioneers New Testament de Ruth Martin de 1922. Eu dei-me ao trabalho de fazer esta pesquisa e foi maravilhoso as coisas que se encontram. The Four Gospels According to the Eastern Version, de George Lamsa, 1933. The Riverside New Testament, 1934, do professor William Ballantyne. O professor William Ballantyne era um professor de hebraico e grego, e ele escreveu este versículo na sua Bíblia, no seu Novo Testamento. Ele colocou lá em 1934 o texto sem pontuação nenhuma, e ele pôs assim: Jesus lhes disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, ele até pôs, tal e qual como vem nos manuscritos gregos antigos, sem pontuação nenhuma. Ou seja, ele não disse nem para um lado nem para o outro, mas também não pôs o lado errado. The New World Translation é a versão do Novo Mundo, que é aquela que as testemunhas de Jeová utilizam. Em 1950 eles fizeram esta tradução, está lá o texto correto também. Temos o Novo Testamento de James Tomanek, temos a Concordant Literal New Testament de 1966, temos o Oxford Companion Bible, não tenho aqui a data, também tem o texto correto. The Sacred Scriptures, a edição de Betel de 1981, The Book of Yahweh, escrita por Hawkins em 1988, Michaelis e Reinhardt, 2 alemães, traduziram também o Novo Testamento e puseram o versículo desta maneira. Deodati, Louis II, a Bíblia francesa, Louis II também, há uma versão em que tem lá o texto correto. The Faithful Version de 2007 também tem, e a Bíblia Sefer, que reconstrói os nomes originais no hebraico. Portanto, isto é só um apanhado da quantidade de Bíblias e Novos Testamentos que tem o versículo da maneira correta. Ou seja, esta interpretação não é exclusiva dos adventistas. Exatamente. Não é os adventistas que inventaram esta explicação. Se bem que está confirmado por Ellen White nas visões que Deus lhe deu, que o texto está errado, e que aqueles que fazem este trabalho fazem o seu melhor,
mas devido à educação teológica que têm, acabam por não fazer as coisas da maneira correta. Não é com má intenção muitas vezes, é porque acreditam que estão a fazer bem. Exatamente. Portanto, temos a confirmação de Ellen White que o texto está errado, e temos estes homens todos, estes eruditos todos, que ao longo de tantos anos e de séculos traduziram este versículo da maneira correta. Portanto, não é típico dos adventistas esta interpretação. Exatamente. Muito obrigado, irmão, por esta excelente explanação. Agora, há um argumento teológico também muito forte, que é o seguinte... Agora vamos analisar os textos bíblicos. Exatamente. Que é o texto de João 20:17, não é? Ora bem. Pode falar, irmão. Em que Jesus, portanto, na ressurreição, portanto, ele aparece, portanto, a Maria Madalena, não é? E diz assim, portanto, o versículo de João 20:17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, se Jesus, no próprio dia da ressurreição, foi no domingo, ainda não tinha subido para o Pai, como é que no dia da morte poderia estar no paraíso com o Pai? Quer dizer, isto para mim, esta é a melhor prova, é uma prova a 100% ou a 200%, é a melhor prova, porque é uma prova bíblica, é da própria boca de Jesus, é o próprio Jesus que diz que não foi para o céu, para o paraíso, no dia da sua morte, na sexta-feira. Exatamente. É ele próprio que diz, nós já não são os eruditos, já não são as traduções da Bíblia, já não é a questão da pontuação, é o próprio Jesus que diz que não foi para o paraíso na sexta-feira em que ele morreu. Exatamente. E no domingo de manhã, quando ele ressuscita, ele diz a Maria Madalena, em João 20:17, eu ainda não subi para o meu Pai. Nem mais. Isto é maravilhoso, realmente. Este encerra qualquer discussão. Pronto. Encerra qualquer discussão. Põe um pedregulho sobre o assunto encerrado. Mas não esqueçam que mesmo que não houvesse esta declaração de Jesus, nós tínhamos ainda os textos do João capítulo 14, em que Jesus diz que ele vai para o céu, para a casa do Pai, vai voltar e depois é que leva o seu povo para a vida eterna. Leva o seu povo, não é? É que vem ressuscitar a sua igreja e levá-los só aí é que eles iriam para o paraíso. E depois temos Lucas também 27. Lucas 21 diz, então verão vir o Filho do Homem com poder e grande glória, não é? E Jesus diz no verso 28, então a vossa redenção está próxima, não é? O verso 31, o reino de Deus está próximo quando virdes os sinais. Então, a vinda do Filho do Homem e a redenção estão associados. A entrada no paraíso está associada à redenção e à vinda do Filho do Homem. Exatamente. E em Mateus 25, Jesus diz, quando vier o Filho do Homem, na sua glória, não é? Então dirá o Rei, vindo benditos do meu Pai, entrai na posse do reino. No verso 34, Mateus 25, 34. Então, quando é que o ladrão entraria no paraíso? Quando Jesus viesse pela segunda vez. E quando ele saísse da sepultura. Não é? Não podia ser naquele dia. Portanto, mesmo analisando todo o ensino bíblico de Jesus, dos apóstolos, não bate certo esta afirmação de Jesus. Exatamente. Não pode estar certa porque contradiz todo o ensino bíblico e contradiz o ensino de Jesus e dos apóstolos nos evangelhos e nas epístolas. Aliás, bom, o irmão já deu o argumento que é o principal, não é? Que é as próprias palavras de Jesus, quando ele fez a promessa que fez em João 14, 1-3, mas Paulo seguramente foi baseado nessa promessa que Jesus fez, que ele vai dizer em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 e no capítulo 2, perdão, e no versículo 1, vai dizer o seguinte, repito, 2 Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ora bem! Então quando é que nós nos reunimos com Ele? A quando da vinda, não antes. Está óbvio, está claro. Irmão, leia novamente o versículo, por favor. Portanto, 1 Coríntios 15. 2 Tessalonicenses 2:1. Exatamente. Eu agora até vou ler noutra versão, que é a Almeida Revista Atualizada, que eu creio que ainda está neste texto mais clara. Diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Então, quando é que é a nossa reunião com Ele? Quando é que é a entrada no paraíso? Para nos reunirmos com Ele? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente, é tão claro quando nós começamos a ligar os textos bíblicos. Claro, como há. E é por isso é que é importante o estudo da Bíblia e não isolarmos a Bíblia, lermos só um versículo ou parte do versículo, porque assim vamos chegar a conclusões erradas, como aquele versículo então, que farão que se batizam pelos mortos. Exatamente. Então nós chegamos a conclusões erradas. Então é maravilhoso. E já agora um pormenor, para não, antes de sairmos daqui, um pormenor. O próprio ladrão não acreditava que iria para o paraíso logo a seguir à morte.
O próprio ladrão não acreditava nisso. Onde é que nós vemos isso? Em Lucas 23, deixa-me ver aqui. Em Lucas 23, 42. Em Lucas 23, 42, em algumas traduções da Bíblia, está escrito o versículo da maneira correta, porque optaram pelos manuscritos gregos que têm o texto assim deste modo. Lucas 23, 42. Onde o ladrão diz assim a Jesus, o ladrão que estava na cruz diz assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando vieres no teu reino. A versão revista e atualizada diz quando vieres no teu reino. Está mais de acordo com os manuscritos, os melhores manuscritos que dizem quando vieres no teu reino e não quando entrares no teu reino. E algumas Bíblias dizem quando entrares no teu reino. Como as pessoas supõem que Jesus entrou no reino quando morreu, então pensam que realmente ele estaria no paraíso também quando ele entrou no reino. Mas o próprio ladrão tinha a convicção que ele seria salvo, seria ressuscitado dos mortos quando Jesus viesse pela segunda vez. O próprio ladrão tinha este entendimento. E sabem porque é que ele tinha este entendimento? Porque aquele ladrão era um homem que ouvia as pregações de Jesus, assimilou, ficou convencido com as pregações de Jesus, ele teve a convicção de tudo aquilo que Jesus pregava, ele sentiu a convicção para o aceitar como o seu Redentor, como o seu Salvador e se unir a ele como discípulos, mas ele foi desviado pelos sacerdotes e pelos fariseus. Ele foi desviado de Jesus, ele ficou convencido pelos fariseus que afinal Jesus não era o Messias. E ele lutava na sua consciência, mas eu sinto essa convicção que ele é o Messias, tudo o que ele diz é verdade, mas estes homens eruditos, os líderes, os dirigentes da igreja estão-me a dizer que não. E para evitar aquela tensão interior em que ele estava, ele enverdou numa vida de pecado. E nessa vida de pecado ele acabou por ser preso e condenado à morte. Quando ele está na cruz, a convicção torna a vir-lhe pela ação do Espírito Santo. E aí vem de forma avassaladora. E aí vem de forma avassaladora toda a convicção que ele já tinha sentido por Cristo. Ele conhecia os ensinos de Cristo, ele ia ouvir os ensinos de Cristo quando ele pregava às multidões. Ele ouviu, ele assimilou tudo, ele sentiu a convicção de que Cristo era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, queria aceitá-lo como discípulo, mas agora volta-lhe a convicção de que ele é o Cristo. É assaltado pela convicção que há um Deus a temer e um futuro a fazê-lo tremer. Pensamentos estranhos, diz Ellen White no seu livro Desejar Todas as Nações. Deixa-me ver aqui, se eu tenho aqui a página, não, é o capítulo 78. Diz que volta-lhe a convicção, evoca tudo aquilo que ouviu e diz assim: o Espírito Santo ilumina-lhe a mente e pouco a pouco liga a cadeia das provas bíblicas. Em Jesus ferido, zombado e pendente da cruz, ele vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No misto de esperança e de agonia em sua voz, e a desamparada e moribunda alma atira-se sobre o Salvador e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Tradução trinitariana deste versículo de Lucas 23, 42. E também na Almeida Revista e atualizada. E é assim que o Espírito Santo voltou a trazer nele a convicção e ele entrega o seu coração a Jesus. Naquele momento dá-se uma transformação interior, dá-se um novo nascimento dentro dele pela ação do Espírito Santo. O seu coração está completamente rendido a Cristo e ele entrega-se e aceita Jesus Cristo. E o que é necessário para herdar a vida eterna é um coração transformado, é um coração rendido, entregue a Cristo. E quando o coração está nessa fase em que se entrega a Cristo totalmente e se entrega a Deus, disposto a fazer a vontade de Deus, então está no estado em que todo o ser humano tem que estar para viver e habitar na nova terra. E Ellen White diz que foi fruto do trabalho do Espírito Santo enquanto ele estava na cruz, que foi buscar novamente a convicção que ele tinha quando ouvia Jesus pregar. Exatamente. Olha, então, a parte mais triste desta história, quanto a mim, foi quando ele se desviou do caminho da convicção por influência dos líderes da igreja. Dos líderes da igreja, exatamente. Isto deve fazer tremer qualquer líder da igreja de hoje. É tremendo, é arrepiante a grande responsabilidade que os líderes têm para ou encaminhar ou desviar do caminho da verdade. Lembram-se das frases que Jesus disse quando ele pregava: vocês não entram nem deixam os outros entrar. Exatamente. Os outros estão a apreciar a pregação,
estão a acreditar naquilo que eu estou a pregar, mas vocês estão a virar a cabeça deles e não os deixam entrar no reino da graça. E muitas vezes faz-se isso através de, portanto, repare, os líderes eclesiásticos dessa altura, portanto, eles lançaram uma nódoa sobre a pessoa de Jesus, não é? Portanto, desvirtuaram o seu ministério, as suas palavras, impugnavam os seus motivos. Pois bem, e muitas pessoas não, digamos, estavam convencidas, mas depois disseram, bom, se os líderes dizem que dizem de Jesus, eles lá sabem, porque eles é que são os teólogos, eles é que sabem, e hoje esta estratégia continua a dar os seus frutos. Continua a dar os seus frutos, porque aquilo que o padre diz é que está certo, aquilo que o pastor diz é que está certo, aquilo que o doutor diz é que está certo. Então, é assim, em vez de nós irmos à Bíblia e estudarmos e pedirmos ao Senhor que o Espírito Santo nos dê a convicção e nos mostre o que está escrito e estudarmos, não. Nós acreditamos muito nas autoridades, não é? E então desviamos-nos do caminho certo e perdemos a vida eterna. E Jesus criticou isso, esse trabalho que os líderes da igreja estavam a fazer no seu tempo. Mas o Espírito Santo conseguia buscar este homem ainda. Amém, amém, graças a Deus por isso. Muito bem, irmão, vamos passar então à passagem seguinte, que é a passagem paulina, que está em Filipenses 1, e vamos ler o texto, portanto, em Filipenses 1, 21 a 24. Portanto, Filipenses 1, 21 a 24, onde Paulo, portanto, diz aqui algo que, enfim, alguns acham, portanto, que pode provar a imortalidade da alma, iremos ver que também não prova. Filipenses 1, a partir do versículo 21, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E como é que ele pode dizer que o morrer é ganho? Ele continua dizendo: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. É sobretudo aqui estas duas expressões. Tendo desejo de partir, primeira expressão, e segunda, e estar com Cristo. Porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, sobretudo aqui esta expressão, tenho desejo de partir e estar com Cristo, é usada por alguns para dizer, estão a ver? Então Paulo está a dizer que é assim que parte, e que partida é esta que Paulo está aqui a falar? É a sua morte, não é? Por exemplo, na última epístola que Paulo escreveu, foi a segunda epístola a Timóteo, o que é que ele diz? No capítulo 4 e versículo 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O que é que Paulo está aqui a dizer com o tempo da minha partida? Portanto, este tempo da minha partida é o tempo... É morte. É a morte, exatamente. Portanto, é morte. Paulo aqui tinha plena consciência que o seu tempo, que a morte estava a aproximar-se, não é? Portanto, quando ele diz em Filipenses 1, portanto, que tem o desejo de partir, ou seja, tem o desejo de morrer. Tem o desejo de morrer, exatamente. É isso. E nós podemos pensar, então Paulo devia estar numa grande depressão porque tinha o desejo de morrer. Não estava em depressão nenhuma, não é? Paulo era cansado, não é? Desta vida de tantas agruras, tanto sofrimento, tanto conflito, e porque ele sabia que ao partir descansava. E o momento consciente a seguir é o momento em que ele está com Cristo. E isto é que quer dizer, porque se nós dissermos que Paulo quer dizer que quando morre vai logo, imediatamente para a presença de Cristo, então pomos Paulo em contradição com ele mesmo. Exatamente. Portanto, Paulo... Porquê? Nós vamos agora ver então alguns textos. Paulo deseja então descansar e repousar dos seus problemas, da oposição que ele recebia até mesmo de alguns líderes da igreja, não é? E nós sabemos que Deus o pôs a descansar, deixou que ele falecesse mais cedo, não era o plano de Deus que ele morresse tão depressa, mas Deus permitiu que ele falecesse, que ele fechasse os olhos para descansar da oposição que recebia de muitos dos líderes da igreja do seu tempo. Não compreendiam bem o trabalho dele, mas isso é outro estudo. Então, o partir é pela morte, o estar com Cristo é pela ressurreição. Exatamente. Compreendem? O partir é uma coisa, o estar com Cristo é outra, no futuro. Exatamente. Só que no versículo aparecem as duas palavras juntas. Mas Paulo sabia que depois dele morrer, depois dele partir, a coisa seguinte que ele teria consciência seria a ressurreição. Exatamente. E a segunda vinda de Cristo. Ele tinha essa noção, ele tinha essa consciência que só aí é que estaria com Cristo. Como é que nós sabemos isso? Pela análise do resto do Novo Testamento, dos livros escritos por ele. E o que é que ele escreveu? Ele escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, que o Senhor descerá dos céus, não é? Os mortos ressuscitarão. Versículo 17, os vivos serão arrebatados com os ressuscitados ao encontro do Senhor dos Ares. E qual é a palavra que ele tem lá no verso 17? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. E assim estaremos
para sempre com o Senhor. Exatamente. Então, qual era o ensino de Paulo sobre quando é que as pessoas estão com o Senhor? Quando forem ressuscitadas. Exatamente. Este era o ensino de Paulo, 1 Tessalonicenses 4:17. Só vão estar com o Senhor quando ressuscitarem dos mortos na segunda vinda de Cristo. Exatamente. Portanto, quando ele diz, eu tenho o desejo de morrer e estar com Cristo, porque ele sabia que o primeiro pensamento, assim que ele despertar da morte e for ressuscitado, ele sabia que estaria já no momento da segunda vinda de Cristo. Ou seja, este texto de Paulo, longe de querer significar que após a morte Paulo iria logo para a presença do Senhor, vem até comprovar a doutrina bíblica da não consciência no estado da morte. Isso! Porque precisamente porque no estado da morte não há consciência, isto é, olha, deixa-me aqui usar esta imagem. Quando se pega num programa hoje de computador de edição de vídeo, não é? Vamos imaginar, estamos aqui a fazer esta gravação. Se houver algum problema, pois bem, eu tenho a possibilidade, se nós nos enganarmos, de ir lá ao editor e, portanto, fazer ali um corte. Então, o que é que acontece? Quando a pessoa está depois a visualizar o produto final, ela não se apercebe, portanto, que, bom, só se tiver um olho para isso, não é? Que há ali, portanto, que houve ali um salto, não é? Porquê? Porque pega-se, por exemplo, numa imagem que foi gravada até aqui, depois continua aqui a gravação e depois aqui o que é que se faz? Corta-se este bocado aqui e ligam-se os dois e é como se houvesse uma continuidade. Como o momento da morte é um momento de total inconsciência, digamos, aquilo é para ser cortado. E o que é que acontece? O momento da ressurreição liga-se ao momento da morte. Quer dizer que o momento consciente logo a seguir à morte é o momento do encontro com Cristo. Há mais alguma prova bíblica em que Paulo, que mostra que realmente Paulo acreditava que não estaria com Cristo logo no momento a seguir à morte? Há algum outro texto? Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, diz, eu lutei em Éfeso com feras, que me aproveita eu ter tido esse trabalho todo. Ele diz no verso 32 do capítulo 15, que me aproveita ter tido esse trabalho todo se os mortos não ressuscitam. Ele não diz, se não vamos para o céu quando morremos. Ele não diz aí, no versículo 32, que me aproveita este trabalho todo, estas lutas por Cristo, estas lutas para manter a verdade, para ensinar a verdade, para levar pessoas à salvação. Tanto que eu tenho sofrido, não é? Estes anos todos, chicotadas, enfim, ele passou tanto, não é? Que me aproveita este trabalho todo se os mortos não vão logo para o céu após a morte. Ele não diz isso. Ele diz que os mortos não ressuscitam. Então onde é que estava a esperança de Paulo? Era estar com Cristo logo a seguir ao momento da morte? Não. A esperança de Paulo era a ressurreição. Exatamente. Conforme ele diz em 1 Tessalonicenses 4:17 e agora em 1 Coríntios 15:32. Portanto, vemos aqui pelas próprias palavras dele qual era a esperança dele. E como nós sabemos que era essa a sua esperança, este versículo de Filipenses não pode ser interpretado desta maneira. Não é? Até esse dia chegar, os crentes dormem. Está lá no verso 14, 1 Coríntios 15:14, neste próprio capítulo 15, está lá, no verso 14, diz que os mortos dormem, não é? Os mortos estão a dormir. E em 1 Coríntios 15:23, já analisámos este texto numa lição anterior, diz, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Okay? Exatamente. Portanto, quando é que vai haver então este encontro com o Senhor? Na sua vinda, ok? E há bocadinho já mencionei aqui o texto de 2 Tessalonicenses 2:1, quando diz que a nossa reunião com Ele dar-se-á a quando da sua vinda. Portanto, isto não é outro autor do Novo Testamento, é o próprio Paulo que escreveu. O próprio Paulo. Exatamente, portanto não há dúvida que era assim que ele acreditava, não é? Portanto, nós temos que pôr Paulo a falar, não é? Paulo a dialogar com ele próprio, não é? Exatamente, e há ainda um outro texto, há o texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que diz, o Senhor me dará a coroa da justiça que me está guardada para me ser dada a mim quando? Naquele dia, é o que ele diz no verso 8 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Naquele dia eu receberei a coroa da vida. E depois no verso 1 ele diz qual é o aquele dia. No verso 1 ele diz que é o dia da vinda de Jesus. Exatamente. Não é? Porque ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não só a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A sua vinda. Ou seja, ele usa a palavra vinda no verso 1 do capítulo 4 e usa a palavra vinda no versículo 8 do capítulo 4.
e esta vinda é que é aquele dia em que ele receberá a coroa da justiça. Exatamente. Então, esta era a crença dita pela própria boca do apóstolo Paulo. Não é após a morte que ele ia receber a recompensa, em que ele ia para o céu e estar com Cristo. Não. É só quando Jesus vier pela segunda vez. Exatamente. É que ele irá estar com Cristo. Portanto, são uma série de textos que nós vimos que realmente mostram qual era a crença do apóstolo Paulo. Não podemos entender este versículo assim desta maneira como a maioria dos cristãos compreendem, porque é contrário ao próprio ensino da Sagrada Escritura, não é? E frequentemente até os escritores do Novo Testamento falam de dois acontecimentos separados no tempo, mas que ao lermos superficialmente um versículo, parece que aqueles dois acontecimentos estão logo a seguir um ao outro, no tempo, mas não estão separados no tempo. Mas o próprio oficial parece mostrar isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João 5, 28 e 29, ele diz: vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Dá a impressão que são as duas ressurreições no mesmo momento e estão separadas por 1000 anos, não é? Estão separadas por anos. Olha, lembro-me, por exemplo, daquele texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz: aos homens está ordenado morrer. Aliás, vem aqui na lição. Aos homens está ordenado morrerem uma vez e depois disso o juízo. Exatamente. Ora, se nós não compreendermos o ensino bíblico sobre a morte e o juízo, nós podemos entender só assim com uma leitura superficial de Hebreus 9, 27, que o juízo é logo a seguir à morte. Isso. E não é. O juízo só começou em 1844. Exatamente. O juízo só começou no Santuário Celestial no dia 22 de outubro de 1844. Foi aí que Jesus passa para a segunda sala do Santuário Celestial. O Pai e Jesus passam para a segunda sala, para o lugar santíssimo do Santuário Celestial, e aí abrem os livros de registro das vidas, onde está registada a vida de cada pessoa que já viveu sobre a Terra, e eles dedicam-se a investigar então a vida dos que foram crentes, disseram que eram crentes durante a sua vida, não é? Desde Adão e Eva. Porque esse juízo diz respeito apenas aos que professaram aceitar Cristo como seu Salvador. Exatamente. Porque aqueles que nunca aceitaram Cristo, esses não passam nesse juízo, porque já estão julgados, já estão condenados. Conforme diz João 3,18. Exatamente. Haverá, de certo modo, um juízo desses também, mas é durante os 1000 anos. Exatamente. Durante 1000 anos após a segunda vinda de Cristo, esses livros vão ser novamente abertos, mas aí são os livros daqueles que não foram salvos. O registro da vida de pessoas que não foram salvas. E quem é que vai ter acesso a esses registros? Não só os anjos, não só Jesus, mas também os salvos. Os próprios salvos vão ter acesso a esses livros, a esses registros que foram escritos pelos próprios anjos. Porque tudo o que nós fazemos, tudo o que nós dizemos, tudo o que nós pensamos e sentimos ou não fazemos está sendo registado pelos anjos em livros no céu. Exatamente. E esses livros vão ser abertos durante os 1000 anos depois da segunda vinda de Jesus. E durante esses 1000 anos os salvos vão ler esses registros e vão determinar juntamente com Jesus a parte que cada pessoa deverá sofrer como castigo por aquilo que fez em vida no corpo, não é? Então aí será o julgamento dos que não são salvos. Exatamente. Dos ímpios, por exemplo, em relação a este juízo, portanto, que nós apelidamos de investigativo, em João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. E aqui outra versão diz: já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já está condenado. Ou seja, esse juízo durante o milénio é apenas para revelar que está condenado. Exatamente, é para confirmar que realmente Deus foi justo em não pegar nessa pessoa e colocá-la na nova terra para viver a vida eterna. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, irmão, vamos então avançar para a penúltima passagem, que é a passagem de 1 Pedro 3. Portanto, estamos na lição de quarta-feira, e esta é uma passagem do apóstolo Pedro, portanto, em 1 de Pedro, capítulo 3, e versículos 13 a 20. 1 de Pedro, capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 13 até ao 20. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações e estáis sempre preparados para responder, com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quiser, do que fazendo mal.
porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E agora diz assim, no versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, é sobretudo aqui o versículo 19, quando diz que, portanto, que Pedro aqui diz que Cristo padeceu uma vez pelos pecados, no versículo 18, não é? O justo pelos injustos. E depois no versículo 19 diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, alguns interpretam que logo após a morte de Jesus, Jesus foi ao mundo dos espíritos e pregou, portanto, aos espíritos em prisão, e esses espíritos em prisão, portanto, eram aqueles, portanto, que tinham vivido no tempo de Noé. Será que é assim que podemos interpretar, irmão? Mais uma vez, não é assim que devemos interpretar, e nós temos a razão para isso. Se nós lermos atentamente, Paulo, quando diz pregou aos espíritos em prisão no verso 19, pregou aos espíritos em prisão, se continuarmos a ler o versículo 20, vamos compreender com atenção que Jesus pregou aos espíritos em prisão nos dias de Noé. Isso. Porque o versículo 20, a segunda metade do versículo 20, o início da segunda metade, diz nos dias de Noé. Portanto, Jesus foi no Espírito e pregou aos habitantes do mundo do tempo de Noé, nos dias de Noé. O versículo 20 diz nos dias de Noé. Exatamente. Como é que Cristo pregou aos habitantes do mundo do tempo de Noé? Pelo Espírito Santo. Exatamente. Pelo Espírito Santo, Cristo pregou ao mundo nos dias de Noé. Temos algum versículo bíblico que nos diga que Jesus pregou aos habitantes do mundo de Noé naquele tempo? Temos. Se nós abrirmos a Bíblia em Gênesis no capítulo 6, versículo 3, nós vamos lá encontrar um versículo que todos nós conhecemos muito bem, que diz, e disse o Senhor, Deus, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, os seus dias serão 120 anos. O que é que isto quer dizer? Que o Espírito de Deus iria contender com o ser humano durante 120 anos. O que é que isto quer dizer? O Espírito de Deus iria pregar à raça humana, aos seres humanos, durante 120 anos. Iria contender, iria pregar. Jesus pelo seu Espírito, Deus pelo seu Espírito iriam tentar atrair a raça humana para o arrependimento e para uma mudança de vida. É este contender. Não contenderá o meu Espírito com o ser humano a não ser apenas 120 anos. Isso. Mas durante 120 anos Deus pregou. Isso. Durante 120 anos Cristo pregou como? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Utilizando também a pregação de Noé. Exatamente. Portanto, que é considerado um pregoeiro da justiça, ou um pregador da justiça. Exatamente, pregoeiro da justiça. Agora, deixem-me ler-vos para aqueles que apreciam o testemunho de Jesus, os escritos de Ellen White, as mensagens de Jesus para a Igreja Adventista e também para o mundo cristão, é para os cristãos, as mensagens de Ellen White são para os cristãos e são até para os não cristãos, é para todos aqueles que quiserem saber o que é que Deus está revelando para os últimos dias da história da Terra através dos seus servos. Muitas pessoas dizem, quem me dera viver no tempo de Isaías e ter um profeta com quem eu pudesse falar. Quem me dera ter Jeremias, Ezequiel e Daniel, quem me dera ter aqueles profetas do Antigo Testamento. Era uma bênção tão grande ter os profetas. Nós tivemos um profeta no século XIX e no século XX, exatamente. Escreveu dezenas de livros, foram cerca de 70 anos a escrever, então Deus revelou-se, existe muita coisa escrita, temos um profeta no nosso tempo, e poucos dão importância aos escritos de Ellen White, que foi a mensageira do Senhor. Mas ela diz assim, eu quero ler para vós um comentário que vem aqui no comentário, na lição de quarta-feira, no dia 23 de novembro. Portanto, eu estou a ler os comentários publicados pela nossa igreja, a Igreja Adventista, dos escritos de Ellen White, a estes versículos bíblicos. Deus concedeu, isto está no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1088. Portanto, é aquela parte final de cada livro em que vem sempre uns textos de Ellen White a comentar os versículos, no fim de cada livro. Deus concedeu aos antediluvianos um tempo de graça de 120 anos. Contenderei com a raça humana durante 120 anos. Eu pregarei 120 anos. Desde que Deus deu a mensagem a Noé até o tempo da graça, portanto, do dilúvio, portanto, foi um período de 120 anos.
de graça, de graça, oportunidade para a raça humana em que Deus pregou, Cristo pregou. Isso. Deus concedeu aos antediluvianos um tempo de graça de 120 anos e durante esse tempo pregou-lhes através de Matusalém, Noé e muitos outros durante esses 120 anos. Quem é que pregou? Deus. O texto começa, Deus concedeu aos antediluvianos o tempo de graça, 120 anos, e durante esse tempo pregou-lhes, Deus pregou-lhes, através de Matusalém, Noé e muitos outros servos seus. Agora vejam, ouçam o que vem a seguir. Se tivessem ouvido o testemunho dessas fiéis testemunhas, se tivessem arrependido e voltado a serem fiéis, Deus não os teria destruído. Portanto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. E como é que Jesus tentou desfazer as obras do diabo? Pregando através do Espírito Santo. E agora vejam a frase que vem a seguir. Cristo esteve envolvido nesta batalha de destruir as obras do diabo nos dias de Noé. Foi a sua voz, a voz de Cristo, que falou aos habitantes do velho mundo em mensagens de advertência, censura e convite. Ele deu às pessoas um tempo de graça de 120 anos. Ele, Jesus, deu às pessoas um tempo de graça de 120 anos em que poderiam ter-se arrependido. Mas eles escolheram os enganos de Satanás e pereceram nas águas do dilúvio. Então, temos aqui um texto em que Ellen White diz que Deus pregou e Cristo pregou durante 120 anos. E temos o texto de Gênesis dizendo que Deus contendeu com a raça humana pelo seu Espírito, o meu Espírito contenderá 120 anos. Temos aqui, portanto, a clarificação deste versículo, mostrando que Jesus, pelo Espírito Santo, pregou, de facto, nos dias de Noé. Exatamente. E foi pelo Espírito também que Jesus foi ressuscitado. E era o Espírito também que dava ânimo a Jesus para enfrentar tanta oposição na sua vida aqui na Terra. Exatamente. A oposição era tanta. Ele estava mortificado na carne, praticamente como o apóstolo Paulo, mas o Espírito Santo ia-lhe dando vida para ele continuar o seu trabalho aqui na Terra. E é nesse Espírito que o levou até ao fim, até à cruz, na sua obra de redenção da raça humana, que também pregou às pessoas que viveram no tempo de Noé durante 120 anos. Foi esse Espírito que tentou incomodar as pessoas para fazer com que elas se convertessem, apelar a elas, como faz hoje e como vai fazer durante a chuva serôdia e o alto clamor, a última oportunidade que Deus dará à raça humana. Exatamente. Muito bem, irmão, eu creio que, pronto, este texto também está claro, portanto está clarificado. E vamos então finalmente para o último texto, que é o texto de Apocalipse 6, um texto do apóstolo João, que fala, portanto, em Apocalipse 6, 9 a 11, de umas almas debaixo do altar. Mas eu vou ler o texto, portanto, Apocalipse capítulo 6 e versículos 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi, é João a falar, debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, aparentemente, então aqui, João vê então almas. Que almas são estas então que ele vê? Já agora, antes de entrar na explicação deste versículo, deixa-me só completar a ideia do tema anterior. Quem eram os espíritos em prisão? Os espíritos é o espírito da pessoa que está na prisão do pecado. Os espíritos em prisão são pessoas que estão presos ao pecado. A natureza pecaminosa nele torna-os escravos. Eles pecam, eles vivem uma vida de pecado e não se conseguem libertar. Precisam do poder de Deus para se libertar. Os espíritos em prisão eram todos aqueles habitantes do mundo de Noé que viviam uma vida de pecado. E o pecado os prendia. O pecado era uma prisão. E nós temos muitos textos, não é? Em Romanos 6, por exemplo, e em Romanos 7, que diz que as pessoas que pecam estão na prisão do pecado, estão escravos do pecado e precisam ser libertas dessa prisão do pecado, não é? E Jesus até, há um versículo em Lucas 4:18 que diz que Jesus veio pregar a libertação aos cativos do pecado, não é? Pronto, vamos agora entrar então nas aulas. E já agora também há aqui um detalhe que até vem referir também na lição, relativamente, portanto, ao facto de Jesus ter pregado aos espíritos em prisão. Então, se realmente, portanto, Jesus, quando esteve corporalmente no túmulo, desceu ao inferno e pregou aos ímpios antediluvianos, por que razão foram apenas
eles que ouviram a sua mensagem. Não havia outras pessoas perdidas a arder no inferno juntamente com eles, por que razão apenas os antediluvianos o ouviram pregar. Portanto, isto são questões que naturalmente podemos colocar, não é? E que nos ajudam a refletir para chegarmos à conclusão que esse argumento digamos, é patético, quer dizer, ele cai por si, não é? Não faz sentido nenhum. Então, se Jesus vai ao inferno, então pregava a todos os que estão no inferno, porque é só selecionar, dentre aqueles que estão no inferno, apenas aqueles, a geração antediluviana, porque não pregar a todos os ímpios que estavam no inferno. Exatamente, se foi ao inferno tinha que pregar a todos os que lá estavam. Exatamente, portanto não esqueçam, Romanos 7,23 diz que nos nossos membros existe uma lei que nos torna prisioneiros da lei do pecado e da morte que está nos nossos membros. Somos prisioneiros dessa lei do pecado e da morte, a não ser que o Espírito Santo nos dê a sua graça, o seu poder, o seu Espírito para conseguirmos ultrapassar e vencer e sobrepor-nos à lei do pecado que está em nós. Não é? Se isso não for feito pela ação de Deus em nós, pela ação do Espírito Santo, o ser humano continua a ser prisioneiro do pecado que está em si. Não é? Então é isto que aconteceu no mundo antes de Noé. Vamos então para as almas debaixo do altar, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10. Então, nós sabemos que o livro do Apocalipse é um livro essencialmente simbólico. É um livro cheio de símbolos e cheio de metáforas. Até qualquer pessoa que não conhece a Bíblia, qualquer pessoa que não tem o conhecimento que os cristãos têm, quando começa a ler o Apocalipse, vê que isto são símbolos, não é? São metáforas, são símbolos, tudo isto é simbólico, não são coisas literais, exceptuando algumas coisas que aparecem aqui no livro do Apocalipse que parece que descrevem realmente as coisas que existem no céu, mas há uma mistura de simbólico e literal aqui no livro. Então, se o Apocalipse é essencialmente simbólico, então temos que ter muito cuidado a interpretar aquilo que lá vem. E quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham dado. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que repousassem um pouco de tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então quem eram estas pessoas? Eram pessoas que tinham sido mortas e estavam debaixo do altar, tinham sido mortas por causa da palavra de Deus e queriam que o Senhor julgasse o seu caso, não é? Então, o que é que isto mostra? Se nós interpretássemos isto literalmente, mostra que os mártires que morreram, se estivessem no céu, também não estavam totalmente felizes. Como é que eles poderiam estar no céu, lá escondidos debaixo de um altar, a dizer, ó Senhor, vinga o nosso sangue, e estavam lá debaixo do altar. Então, mas o céu não é um lugar de regozijo? As pessoas não estão na presença de Deus cantando hinos a Deus, não é? Como é que podem estar agachados milhares, milhões de pessoas lá debaixo do altar, não é? Ali a sofrerem, a quererem que Deus julgue o seu caso. Não pode ser, isto é um símbolo, não é? Assim como no céu não existem lá, portanto, como diz a nossa lição muito bem, não existe lá um cordeiro, ovelha, um cordeiro, a sangrar com o pescoço cortado e o sangue a sangrar, não é? Exatamente. E também não há lá cavalos brancos, nem há cavalos vermelhos, não há cavalos negros, não há cavalos paulos, portanto, há uma série de porções do livro do Apocalipse que é de facto simbólico. Então, uma vez que não pode ser as pessoas estarem no céu e estarem infelizes e não estarem a desfrutar realmente da presença de Deus, estarem infelizes e estarem-se a queixar e a exigirem justiça, isto tem que ter um simbolismo. E realmente, nós dizermos que é simbólico não são apenas os adventistas que dizem isto. Existem teólogos eruditos de outras igrejas cristãs que também dizem que isto é simbólico, não é? E que isto nada tem a ver com o estado das pessoas na morte. Não tem nada a ver com o estado dos mortos. É meramente um modo de representar o facto de que eles foram martirizados. Foram mortos por acreditarem na Bíblia. Foram mortos por quererem fazer a vontade de Deus. Isto é uma maneira de dizer que houve uma altura na história da raça humana, que foi no século XVI e XVII, a partir do século XVI, começou-se a ver que os mártires dos séculos passados, afinal, foram mortos injustamente. E os reformadores protestantes, quando eles começaram a ver, realmente a compreender a Bíblia tal como ela era, não é? Na altura em que depois até surge a reforma protestante, tudo também
por culpa de terem sido excomungados pelos líderes da Igreja Católica, foram postos fora da Igreja, eles organizaram-se porque sentiam que tinham a verdade. Uma vez que estamos fora da Igreja, o que é que vamos fazer? Temos que nos organizar. Então foi assim que surgem as igrejas protestantes. Não foram eles que quiseram dar origem, eles foram excomungados. Ou seja, a Igreja Católica é que ajudou à criação das igrejas protestantes. Exatamente. Eles não queriam sair da Igreja, eles não queriam sair da Igreja Católica. Claro. Eles queriam corrigir o que estava mal na Igreja Católica. Exatamente. Eles não queriam sair, eles amavam a sua igreja. Mas foi este. Pronto, houve uma altura, no século XVI e XVII, em que começou a ser visto que aqueles que tinham sido mortos pela Inquisição, aqueles que tinham sido mortos nas fogueiras nos séculos passados, tinham sido mortos injustamente, não mereciam ter sido mortos, porque afinal eram pessoas justas, eram pessoas que amavam a Deus, que seguiam a sua palavra, não é? E agora é como se estas pessoas reclamassem que Deus fizesse justiça ao seu caso. Exatamente. E que o seu caso fosse examinado e visto por Deus e que fosse visto que eles não eram as pessoas tão más como se dizia que eram e que por isso as mataram, não é? E as queimaram nas fogueiras, etc. Portanto, foi uma época, pelo simbolismo, e não é tipicamente adventista, há muitos teólogos protestantes que também interpretam assim. Isto é um simbolismo daquilo que aconteceu entre 1517 e 1755, em que a compreensão dos líderes, dos reformadores protestantes, eles entenderam que realmente essas pessoas do passado não eram as pessoas merecedoras de morte, não eram hereges, digamos assim, não eram hereges, mas eram pessoas justas que realmente faziam a vontade de Deus. Então, e Deus tinha que fazer justiça ao seu caso. Foram-lhes dadas as vestes brancas, foram reconhecidos como sendo pessoas justas, não pessoas más, não hereges, não é? Mas foram reconhecidos como pessoas justas, receberam as suas vestes brancas mas no entanto eles tinham que esperar na sepultura até à ressurreição na segunda vinda de Cristo e até os crentes desta época, do nosso tempo, serem mortos como eles foram, que é o que vai acontecer durante a lei dominical, quando sair a lei do domingo, não é? Então, muitos outros seriam mortos depois ainda desta data, até à lei dominical, até ao fim do tempo da graça. O estarem debaixo do altar simboliza o sacrifício. O sacrifício, exatamente. Eles fizeram das suas Este vidas. altar não se refere ao altar do incenso, mas sim ao altar dos holocaustos, não é? Exato. E que era o altar onde eram praticados os sacrifícios. Portanto, o altar em si simboliza um sacrifício. O estarem debaixo do altar significa que o seu sangue foi derramado em sacrifício, porque o sangue era derramado no altar e caía pelo altar, não é? Exatamente. Significa e até à base do altar. Até à base do altar, significa que eles foram mortos, que o seu sangue foi derramado em sacrifício. Eles sacrificaram a sua vida por Deus, pela palavra de Deus, por guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E, portanto, simboliza que, este versículo 9 a 11 simboliza que é reconhecido, portanto, que foi reconhecido no século XVI e no século XVII, que quem os matou fez uma grande injustiça, foram perseguidos e mortos injustamente, e que é justo que Deus faça justiça e corrija a situação. Exatamente. E Deus realmente vai fazer justiça e corrigir a situação e vai dar um veredito que vindica o caráter deles. Eram justos, não eram hereges, não eram maus. Exatamente. Não é? Então Deus vai vindicar o seu caráter, que são pessoas justas. É tudo isto que significa a compreensão deste assunto, que realmente eram pessoas justas. E isto aconteceu no século XVI e no século XVII. Eu só gostaria de acrescentar 2 pontos. O primeiro é para reforçar a ideia que o irmão acabou de apresentar, porque é que isto se refere aos séculos XVI e XVII. Porque quando nós vemos, digamos, a cronologia dos selos, nós vemos que o 5º selo vai exatamente cair nesse período. Portanto, é nesse período, digamos, quando se abre aqui o 5º selo, portanto, é que se vê, digamos, aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Que eram justos e não hereges. Eles já tinham sido mortos anteriormente, mas só nessa altura é que se toma consciência que eles foram mortos injustamente. E porquê que se toma consciência? Porque agora a palavra de Deus está a iluminar a mente das pessoas. Não é? E, portanto, eles conseguem olhar, digamos, fazer uma reconstituição do passado e ver, ei, calma lá, houve aqui um erro, não é? Exatamente, isso mesmo. Isto é um pouco como, por exemplo, já depois da Segunda Guerra Mundial ter terminado, e até a Primeira, faz-se uma reconstituição da história e nota-se, portanto, quais foram as grandes injustiças e as grandes barbaridades foram feitas, não é? Agora, há aqui um verbo que, para mim, é essencial para a compreensão desta passagem também, que é, portanto, o verbo clamar.
quando diz aqui no versículo 10 que estas almas que João vê, portanto, em visão, diz, clamaram em grande voz. Ok? Pois bem, Gênesis 4:10 fala-nos, e eu vou ler esse texto, Gênesis 4:10, e disse Deus, que fizeste? Deus está a falar para Caim, a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Ora, Abel tinha sido também um mártir, foi o primeiro mártir, aliás, não é? E aqui Deus está a dizer ao assassino, ao homicida, ao fratricida, portanto que foi Caim, olha, a voz do teu irmão clama, ou melhor, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim, clama. E lá em Apocalipse, portanto 6:10 também é o mesmo verbo, clamar. Então, estes morreram como mártires, clamam. Abel morreu como mártir, clama também. E eu pergunto, será que literalmente o sangue que saiu do corpo de Abel, o sangue em si clamava? É evidente que não, o sangue em si não clama nada. Portanto, isto é uma linguagem figurada. Da mesma forma, em Apocalipse 6:10, este clamar é, portanto, no sentido figurado, não é no sentido literal. O irmão tirou-me as palavras da boca porque usou exatamente o versículo que eu ia já usar a seguir, que a Gênesis 4:10 foi excelente essa ilustração, porque mostra que temos aqui uma situação idêntica no mundo real, já não é simbolismo, é o mundo real, Abel realmente morreu e foi morto pelo irmão, mas é usado um simbolismo neste acontecimento real também com as mesmas palavras idênticas à de Apocalipse. Portanto, é uma forma de dizer que houve uma injustiça e que Deus é responsável por resolver essa injustiça, não é? Muito bem. Já agora deixem-me ler aqui um texto do Espírito de Profecia também, que tem aqui, ora, deixem-me ver, é muito rápido. Esta lição é um pouco mais longa porque realmente os temas são muito, isto é muito vasto e por isso demorou um pouquinho mais. Mas deixem-me mostrar aqui. Todo o conjunto, muita atenção, porque isto tem acontecido no passado e vai acontecer agora no futuro. Todo o conjunto dos princípios e das doutrinas religiosas que deveriam constituir o fundamento e a estrutura da vida social assemelha-se a uma massa vacilante prestes a ruir. Isto está aqui. Está aqui onde? Deixa-me dizer o grande conflito, página 487 e 488. Os mais vis dos criminosos, quando colocados na prisão por causa das suas falhas, tornam-se frequentemente recebedores de dádivas e atenções, como se tivessem alcançado uma distinção invejável. Dá-se grande publicidade ao seu caráter, aos seus crimes, a imprensa publica os pormenores revoltantes do vício, iniciando desta maneira outros na prática da fraude, infelizmente, do roubo e do assassínio. E Satanás exulta com o êxito dos seus planos infernais. Os tribunais, agora aqui atenção, os tribunais estão corrompidos. Isto foi escrito, como nós sabemos, no século XIX. Os tribunais estão corrompidos. Governantes são movidos pelo desejo de ganho e amor aos prazeres sensuais. A intemperança obscureceu as faculdades de muitos, de maneira que Satanás exerce sobre eles um domínio quase completo. Os juristas estão pervertidos, subornados, enganados. A embriaguez, a orgia, a paixão, a inveja, a desonestidade de toda a espécie estão representadas entre os que administram as leis. A justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Ora, é devido a isto que estas pessoas foram condenadas durante séculos e séculos e foram mortas por causa de acreditarem naquilo em que acreditavam. Porque não se pode forçar a consciência das pessoas. Não se pode obrigar as pessoas a fazer aquilo que nós achamos que é certo. Pode até estar certo, pode estar certo ou errado, mas se estiver certo, também não devemos fazer isso. E o que é que aconteceu? Os tribunais corrompidos, os governantes movidos pelo desejo de ganho e amor aos prazeres, os juristas pervertidos, subornados, enganados, a embriaguez, a orgia, a paixão, a inveja, a desonestidade nos que administram as leis. Isto no passado, isto nos séculos do passado. Mas isso é tão atual, irmão. Deu origem a isto, a esta situação. Só que isto também está a acontecer no presente. Pois, claro. Também está a acontecer no novo. Vai acontecer mais ainda. Vai acontecer mais ainda, não é? Esta situação aqui. O que é que vai tornar a acontecer? Mártires. Vai tornar a acontecer mortes, perseguição. Porque todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, o que é que diz o texto? Sofrerão perseguição. Tanto membros de igreja, como pastores, como teólogos, como pessoas simples, pessoas que têm grandes canudos, grandes cursos, pessoas que não sabem que têm pessoas iletradas. Todos aqueles que quiserem ser fiéis àquilo que está escrito, padecerão perseguição.
esse é o destino deles. E por uma razão muito simples, irmão, é que ao proclamar aquilo que está escrito, estão a proclamar a palavra de Deus e suscita o ódio daquele que está contra Deus e contra aqueles que são de Deus, que é Satanás. Exatamente. E quem suscita esse ódio é aquele inimigo espiritual no mundo invisível, que nós sabemos quem é, que trabalha na mente e no coração das pessoas. Daqueles que lhe pertencem. Exatamente, daqueles que lhe pertencem. Foi assim que Cristo foi morto, não é? Foi assim que os mártires foram mortos, foi assim que todos foram por si ao longo dos séculos. Há um espírito que atua na mente e no coração do ser humano. Exatamente. E então as coisas acontecem. Portanto, uma vez mais aqui, não existe nenhuma prova de que realmente existe a consciência após a morte, porque isto é simbólico, isto é um simbolismo, não é? Exatamente. Acho que está tudo dito. Conseguimos fazer, portanto, a análise um pouco aprofundada de todas estas 5 passagens. Aqueles que nos estão ouvindo nos perdoem o tempo um pouco mais demorado que tivemos, mas foi necessário para nós podermos... Exatamente. Muito obrigado. Vamos terminar então com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, nós continuamos, Senhor, a sentir-nos fascinados pela Tua Palavra, porque ela é um conjunto tão harmonioso e tão coerente de verdades. Nada na Tua Palavra é incoerente, mas tudo tem uma coerência absolutamente perfeita e tudo se conjuga tão bem, Senhor. É como as peças de um puzzle gigantesco, mas todas as peças bem alinhadas, bem encaixadas umas nas outras. Senhor, muito obrigado porque nos ajudas a compreender, certamente pela ação do Teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade na nossa mente. Obrigado por nos ajudares a compreender a Tua Palavra, Senhor. Obrigado por nos ajudares a compreender as Tuas grandes verdades. Fica connosco, Senhor. Livra-nos todo o mal e permite, Senhor, que estas mensagens possam tocar a mente e o coração daqueles que nos ouvirem, para a honra e glória do Teu nome e não para a nossa honra e glória. É o que nós Te ousamos suplicar e desde já pela fé Te agradecemos igualmente. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Sim, seja. Muito obrigado, irmão Eloy, mais uma vez, pela sua preciosa colaboração e, mais uma vez, queridos irmãos e amigos, marcamos encontro para a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado pelo convite, uma boa semana para todos. Obrigado. Até à próxima lição. Até à próxima.